Queridos camaradas, queridos irmãos dessa grande comunidade, paz e bem a cada um de vocês que nos acompanham nesse dia 13 de fevereiro, programa 1542. Nas últimas duas segundas-feiras, vocês acompanharam, né, os belíssimos vídeos do camarada Emerson, colocando a gente para celebrar essa expectativa do 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que há de acontecer em julho próximo, em Rondonópolis, Mato Grosso. E daqui para julho ainda teremos mais vídeos tratando do intereclesial, da vida e da experiência das nossas comunidades. Mas se tem algo que também marcou a vivência de fé, a vivência de espiritualidade, sobretudo a ação social das comunidades eclesiais de base, Brasil afora, foi a experiência de vivência das campanhas da fraternidade. E eu gostaria de hoje, num primeiro momento, fazer um olhar mais geral para a campanha da fraternidade que a gente vai celebrar agora em 2023. E aí, ao longo do ano, depois da abertura, a gente pode ir fazendo momentos, né, mais específicos de perceber toda a riqueza da discussão que é proposta por essa campanha. Campanha já de número 60. Já 60 campanhas da fraternidade trabalhando diversos temas. E a campanha que nós somos convidados a pensar, meditar, celebrar este ano é Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Tem sido uma experiência bacana, né? O nosso companheiro Júlio Lancelotti, grande padre do povo da rua em São Paulo, tem dito que fraternidade e fome não combinam, né? Que a gente poderia fazer a experiência de um ambiente de fraternidade, e onde há fraternidade, não há fome. Então, fraternidade sem fome é o que nós queremos celebrar nessa campanha da Fraternidade 2023. Mas se perguntam, né, por que discutir a fome neste momento do país? A gente fala assim, a fome pareceu para a gente, né, há anos atrás, algo que já estava uma discussão obsoleta, mas a gente veio percebendo no último período como a crise sociopolítica, econômica e como decisões políticas levaram a gente a voltar a uma realidade de fome crônica. A gente celebrava o fato de ter saído do mapa da fome há quase uma década atrás, e no último período a gente voltou a compor o mapa da fome. Tudo isso está em discussão. E aí, para lançar a gente para esse debate, a gente vai ter que voltar em obras como a do grande Josué de Castro, Geografia da Fome, O Dilema Brasileiro, Pão ou Aço. Josué, que foi um dos grandes pioneiros, né, nos estudos do fenômeno da fome coletiva, que lançou esse livro, Geografia da Fome, em 1946. Essa é uma edição recente da editora Todavia, para a gente voltar a essa discussão. E a gente vem retomando a leitura desse livro. E toda a terra dos homens tem sido até hoje terra de fome, dizia Josué de Castro. E para colocar a gente nessa discussão, percebendo toda a atuação de Josué na década de 40 e fazendo um comparativo com os dias atuais, com políticas públicas já testadas, tem esse outro livro, Da Fome e a Fome, Diálogos com Josué de Castro, organizado pela grande Teresa Campelo e pela Ana Paula Burtedo. E a Teresa, que foi ministra de Desenvolvimento Social, grande batalhadora da causa do combate à fome, né, e da causa da segurança alimentar a partir de políticas públicas. Tudo isso serve como subsídio para a gente. Assim como serve subsídio a Agenda Betinho, né, todo o trabalho da ação da cidadania, como Betinho sempre colocava, a alma da fome é política.
eu prefiro sempre dizer que a raiz da fome é política. Fome é perversa e a fome não deve ter alma. Então, a raiz da fome é política. E se a raiz é política, a superação dela, igualmente, pode ser política. E a campanha da Fraternidade esse ano convida as nossas comunidades a fazer esse grande olhar da realidade de fome no país e perceber como a fome é produzida. E a grande mãe da fome, se é que a fome tem mãe, é a desigualdade. No último período, a gente viu se acentuar o crescimento da vulnerabilidade no país, mais pobres, famílias com renda per capita reduzidas, e no mesmo período onde cresce a multidão dos pobres, cresce também o pequeno número de bilionários. Ora, puxa, a riqueza da maioria diminui, retrai, e a riqueza de uns poucos sobra, cresce. Isso quer dizer que tem muita gente que ganha, que lucra com a fome. E que quando eu digo muita gente, na verdade, são pessoas que você pode contar nos dedos. Bilionários, grandes corporações que lucram com a fome. E aí a gente vai vendo como está o retrato social do país nos últimos anos. O desemprego, que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, para além do desemprego, 40 milhões de pessoas na informalidade. A uberização da força do trabalho é quase que o que determina. E a gente vem investindo em soluções falhas. Tem o mito do empreendedorismo que vem jogando a culpa do desemprego, a culpa da precarização do trabalho nas costas do sujeito. Porque diz assim: olha, você que está desempregado há tanto tempo, pega o que lhe restou. Pode ser o carrinho que você usa para trabalhar, pegue o que te restou e invista em um negócio para você fazer renda. Só que aí não contam que a partir daquele momento ele vai ter que conviver eternamente sem direito à folga, sem direito às férias, sem direito à convivência comunitária e familiar, porque quando ele não produzir aquilo que ele empreendeu, ele não tem renda. Se ele não tem renda, tem fome. Foi a mesma mentira que contaram para os trabalhadores de aplicativo, dizendo assim: olha, temos uma solução para você, você vai ser o seu próprio chefe. Você vai decidir quantas horas você vai trabalhar e quando vai trabalhar. Aí, para ter uma renda média que possa lhe dar sustento, ele tem que trabalhar 7 dias na semana, de 12 a 14 horas por dia. Porque se ele não opta por isso, ele tem uma renda que não lhe assegura o mínimo para o pagamento do aluguel, da comida e de outros bens urgentes. Esta é a realidade do mundo do trabalho no ambiente que a gente vive hoje no país. E como que a gente dá respostas a isso? Se a gente não falar da realidade do mundo do trabalho hoje, a gente não tem como falar da fome. Estão atreladas. Se a gente, por exemplo, não colocar em discussão os latifúndios brasileiros, causas também estruturais da fome, a gente não avança na discussão. Se a gente não colocar a questão do agronegócio, que não é top, que não é pop, que não é tudo, mas que é fome, a gente vai ficar travado na discussão. A gente cresceu em 2022 32% das exportações de agronegócio. Brasil. Ao passo que temos 33 milhões de brasileiros na insegurança alimentar grave, na fome. 125 milhões com algum nível de insegurança alimentar, que convivem na proximidade da fome. E a gente bate recorde de exportação do agronegócio. A gente bate recorde na produção de soja, milho, que vai sendo utilizado para mandar para fora, para fazer ração, para alimentar gado, para quando o gado estiver bem forte,
também ser exportado. Então, o uso da terra para fazer lucro tem que ser discutido. Antes a gente discutia agricultura. Cultura vem de cuidado. Aí uns poucos não querem agricultura. Querem o agronegócio. Fazer da terra, negócio, lucro. A custa do quê? A custa da expulsão de comunidades originárias, de comunidades tradicionais dos seus territórios. A custa do envenenamento do solo e das águas. A custa da perseguição de trabalhadores do campo para produzir riqueza para uns poucos. E aí o texto diz e nos pergunta: será mesmo que o agronegócio produz comida? A quem serve o agronegócio brasileiro? O país hoje produz comida suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas. E mais de 50% da população está em algum nível de insegurança alimentar. Essas discussões nos são propostas pela campanha da fraternidade. E para a gente solucionando tudo isso, é também com olhar para a política pública. É com política pública que a gente vai solucionar o drama, o flagelo da fome. É com a política de valorização do salário mínimo, é com a política de valorização da agricultura familiar, é com geração de emprego formal, é com ampliação do benefício social, do benefício de prestação continuada, do Bolsa Família, da ação emergencial de pessoas que se encontram sem renda, é na experimentação de iniciativas de economia solidária. Tudo isso são caminhos para a superação da fome, que a gente deve assumir coletivamente. E a campanha nos dá essa oportunidade. Para além da quaresma, iniciado na quaresma, mas para além da quaresma, fazer essas discussões em nossas comunidades para que a gente possa, de fato, ter um ambiente de vida plena, de vida em plenitude, para todo homem e mulher do nosso país. E é interessante a gente pensar também como foi, durante todo esse período, a participação da igreja na construção de iniciativas da superação da fome. Aliás, já houveram outras campanhas da fraternidade com essa discussão. A primeira lá em 1975, Repartir, a campanha da fraternidade de Repartir. Depois, 10 anos depois, 1985, também uma campanha da fraternidade pensando a fome. Tinha um canto que dizia: insegurança e fome são frutos do desamor que sacrifica o povo simples a viver. Na dor, Nossa Senhora canta, Deus é nossa esperança, Ele derruba o poderoso e a humilde eleva. Dá pão a quem tem fome, santo é o seu nome, e hoje Ele nos convida a sermos mais irmãos. E hoje Ele nos convida a sermos mais irmãos. Pensando também, resgatando a experiência do canto de Maria, daquele que derruba os poderosos, faz erguer os pequenos, os famintos, despede os ricos sem nada e farta os pobres e humilhados. Mas é interessante perceber também como tanta gente, na história, por exemplo, da Igreja do Brasil, se empenhou também nesta causa. O testemunho que foi, por exemplo, de Dom Helder Câmara, amigo, aliás, bem próximo do pernambucano Josué de Castro, quando ele dizia: as pessoas me chamam de santo todas as vezes que eu dou comida aos pobres, mas quando pergunto por que os pobres têm fome, me chamam comunista. A experiência vivida por Dom Helder na acusação de tantos aqueles de postura farisaica é também o que sofre dezenas de pastorais sociais que se empenham no chão das comunidades a construir caminhos de superação da fome, pensando no emergencial,
naquilo que não pode esperar, mas em vistas daquilo que é estrutural, daquilo que determina se a realidade de fome vai continuar ou não. Mas aí, a experiência dos pais da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, mostram também a que nível deve ser a nossa profecia, a nossa denúncia. E aí gostaria de trazer aqui um trecho de uma homilia de São Gregório, por volta de 330, que num sermão disse assim: Talvez desde esmolas, mas de onde as tira, senão de tuas rapinas cruéis, do sofrimento, das lágrimas, dos suspiros? Se o pobre soubesse de onde vem o teu óbolo, ele o recusaria, porque teria a impressão de morder a carne de seus irmãos e de sugar o sangue de seu próximo. Ele te diria estas palavras corajosas: Não sacieis a minha sede com as lágrimas de meus irmãos. Não des ao pobre o pão endurecido com os soluços dos meus companheiros de miséria. Devolva ao teu semelhante aquilo que reclamastes, e eu te serei muito grato. De que vale consolar um pobre se tu fazes outros 100? De que vale consolar um pobre se tu fazes outros 100? E aí, quando escuto esse trecho de 1.700 anos atrás, pelo menos, a gente percebe como a gente é cercado de um punhadinho de gente que apoia políticas que aumentam a desigualdade e a pobreza e tiram com uma mão tudo aquilo que é direito do pobre e com outra distribui algumas migalhas para parecer que é bondoso, para fazer propaganda da multinacional. Tem muito banqueiro que faz isso. Financia alguns projetos em alguns pontos do país, enquanto com a outra mão, de forma dura, causa a morte. Causa a morte. Esse grito de profecia precisa também estar presente nas nossas discussões da campanha. Para a gente pensar também a dinâmica da fome com a realidade político-econômica que a gente vive, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara produziu esse subsídio com 5 encontros, aonde a comunidade, o grupo, vai conseguir meditar as causas da fome, as consequências da fome, iluminar a realidade da fome e depois pensar caminhos de superação. Caminhos que passam de uma conversão pessoal, de uma mudança de rumo, de observar a realidade, de se indignar para, junto com a comunidade, pensar ações comunitárias, ações também no controle social, na construção e solidificação de políticas públicas para acabar e superar com a fome. Eu gostaria de dizer aqui, pelo menos, o tema de cada um dos encontros desse subsídio preparado pela ABEFC. O primeiro encontro, quem inventou a fome foi a maldade humana, pensando nas causas. Não, a fome não é natural, não é porque tem seca em um lugar e outro chove demais. Eu disse agora há pouco, a gente produz no Brasil comida suficiente para 1 bilhão de pessoas. O segundo encontro, a raiz da fome é política. No terceiro encontro, Pai, Pai Nosso, teu povo passa fome. No quarto encontro, cadê a comida que estava aqui? E no derradeiro, pão para quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Nesses 5 encontros, a gente vai mostrar como está unida a prática política e econômica, estas decisões, com a realidade de fome. A gente vai lembrar, por exemplo, que o primeiro ato do presidente passado, que está escondido na Flórida, em 1º de janeiro de 2018, foi assinar um decreto que, entre outras coisas, acabava com o Conselho Nacional
de segurança alimentar e nutricional. Foi destruir uma política pública que era o Bolsa Família dentro de um programa muito mais amplo, em que a distribuição de renda é um pilar entre tantos outros que garantiam não só o acesso à renda, mas o acesso a outros direitos para a diminuição da desigualdade, fosse destruído para fazer a outros moldes uma política eleitoreira. A gente vai ter que pensar tantas ações da última gestão que fizeram a gente caminhar quilômetros para trás, até o ponto de a gente perceber como que estavam comunidades Yanomami, com quase 600 mortes de crianças nos últimos 4 anos. Tudo isso está na discussão. E aí, quando a gente perceber tudo isso, com muita clareza, a gente vai pensar as ações comunitárias, as ações políticas, as ações conjuntas, construídas em rede, a fim de superar a fome. Que a gente possa, com a agenda Betinho, pensar políticas públicas, que a gente possa olhar para tantas iniciativas que mostram para a gente que há fome. Porque falaram para a gente nos últimos 4 anos que a fome era uma mentira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. As pessoas têm sido tratadas como bicho, como lixo, como nada. E a gente é convidado, a partir do nosso espaço, do nosso movimento, da nossa ação, a transformar e mudar essa realidade. Para fazer cair, derrubar essa pirâmide. Pai, ó Pai nosso, quando é que este mundo será nosso? Pai, ó Pai nosso, quando é que este mundo será nosso? Dos pobres, nossos irmãos, dos pobres que não têm pão. Paz e bem para você, meu querido irmão, minha querida amiga. E a gente ainda vai, por outras vezes, discutir aspectos ainda mais precisos sobre a campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer. Fraternidade sem fome.